Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à página do GELD, do Centro Espírita Leon Denis, para mais uma palestra nas nossas noites de quinta-feira. A gente tinha dado um probleminha técnico aqui e a gente já resolveu, tá? É, Bom, antes de iniciar a nossa palestra, a gente gostaria, eu gostaria de pedir aí a autorização da espiritualidade maior, dos mentores da casa, para que possam nos auxiliar nos estudos da noite. Então é um prazer ter vocês aqui conosco e que a gente possa então fazer boas reflexões sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola, eu particularmente, eu gosto muito dela porque ela tem uma profundidade espiritual e psicológica muito grande. A Joana de Ângeles, ela faz uma análise dessa parábola à luz da psicologia profunda e com base nos ensinamentos cristãos. É claro que a gente sabe que Jesus, ele ensinava muito pelas suas ações, principalmente pelas suas ações, mas também por meio dessas parábolas. Muita gente pergunta assim: bom, por que as parábolas? Então, de uma forma geral, de uma forma mais objetiva, existe duas formas de uma pessoa conversar com a outra. Uma seria conversar de uma forma objetiva, de uma forma mais direta, sem metáforas, sem simbolismo. E existe outra forma que é conversar por meio de metáforas. As metáforas, elas geram imagens e elas têm um poder de fixação muito maior, porque em muitas situações as parábolas, quando utilizadas, assim como os mitos, elas, elas se relacionam à nossa memória ancestral, né? Aos nossos arquétipos. Então, é mais ou menos assim. Quando a gente conversa diretamente com uma pessoa, o primeiro passo dessa pessoa seria, às vezes, contestar, questionar. E às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Preparadas espiritualmente, emocionalmente e até mesmo intelectualmente. Porém, essa mensagem ela chega ao espírito, certo? Não à nossa personalidade atual. Então a parábola permite que, ou permitia que Jesus levasse uma mensagem para o nosso eu profundo. E a gente pode chamar aí de espírito, na linguagem espírita. Bom, então vamos entender e analisar parte a parte dessa parábola que é maravilhosa, né? Cada vez que eu estudo ela, eu me encanto mais. Então eu vou utilizar aqui o capítulo 10 de Lucas, dos versículos 25 até o 37. Então, de uma forma geral, essa parábola, ela conta a história de uma pessoa, de um indivíduo, que estava jogado, estava deitado no chão, e ali ele tinha sofrido, né, uma agressão física de assaltantes. Passaram, né, alguns personagens por
por esse moribundo aí, né? Por esse indivíduo que estava deitado no chão, muito machucado e tal. E o samaritano foi aquele que parou e deu assistência para essa pessoa que se encontrava num estado aí de, de sofrimento, um estado aí de violência física, né, quase morrendo. Aí essa pessoa, esse indivíduo é levado pelo samaritano até uma pousada e lá ele fica durante um tempo e o samaritano cuida, paga todas as despesas desse indivíduo até que ele pudesse recuperar. E assim, ele não ajuda só do ponto de vista financeiro, mas ele ajuda também a tratar as feridas desse indivíduo. Né? Depois de um tempo ele volta e paga todas as despesas dessa pessoa. A grosso modo é isso. Né? Então, para a gente ter uma visão geral da parábola. Né? Muitos de vocês já conhecem ela. Porém, nós vamos fazer uma interpretação à luz, né, do espiritismo, da psicologia profunda e do cristianismo. Tá? Bom, o que a gente considera? Né? Aí eu vou ler os trechos, os versículos, e cada versículo eu vou fazer análise, uma hermenêutica, uma interpretação do trecho. Então, a parábola começa assim: Jesus falando aos seus discípulos. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Bom, o que a gente pensa? Para entender essa parte, a gente precisa entender um pouco como que é a estrutura da mente. E aí o Jung, o Freud, pode nos explicar. Bom, a gente sabe que nós somos um espírito criado por Deus, nós temos um começo e depois nós temos uma vida eterna. E a nossa evolução, ela se dá por diversos processos, através de diversos processos, principalmente aí de dificuldades, né, de sofrimento, de dor. Né, e a gente sempre usando o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, o meu nome é Luiz. Essa identidade hoje que eu tenho, Luiz Alberto, é uma identidade temporária. Quando eu nasci, eu fui registrado como Luiz. Quando eu morrer, fisicamente, o Luiz deixa de existir. Mas o espírito que eu sou, ele é eterno. Então, dentro da minha memória profunda, o que me compõe são as inúmeras identidades que eu fui construindo ao longo das várias existências. Então, eu sou um espírito com várias experiências. E essas identidades somadas, elas compõem a minha personalidade, as minhas crenças, meu jeito de ser. Então, em cada encarnação, eu posso ter sido, por exemplo, uma mulher, ter nascido na China. Em outra encarnação, eu posso ter sido um nobre francês, depois ter nascido no Afeganistão, como um guerreiro. Né? Então, a cultura
e o contexto histórico no qual eu vivi, ou nos contextos e as culturas nas quais eu vivi, foram moldando aquilo que eu sou hoje. Né? É claro que hoje, nessa encarnação, aparece muito mais a minha identidade cultural do momento atual, né? Então, estou em 2021, então eu nasci em um determinado momento. Então, eu nasci no Brasil, né? E eu tenho algumas experiências, seja de formação, de família e tal. Tudo isso acaba compondo isso. Então, é como se isso estivesse no nível, essa experiência atual estivesse no nível mais superficial. E as outras experiências das outras vidas estivessem num substrato mais profundo, de forma mais enraizada. Estão ali adormecidos, mas estão latentes. Embora estejam de forma mais profunda, eles exercem uma pressão, né, sobre meu modo de ver, de pensar no momento atual. O interessante é entender o seguinte: por que nós, em muitas situações, aceitamos a doutrina espírita com facilidade? Porque talvez, né, nós já, eu não vou nem falar talvez, mas certamente nós já passamos por inúmeras experiências no catolicismo medieval. Né? Eu até brinco aqui, o que a gente já ou ajudou a colocar a gente na fogueira, ou participou das cruzadas de guerras religiosas, certamente é algo muito intenso. Então a gente tem aí as nossas visões de mundo, os nossos preconceitos. Por que certas crianças às vezes têm certos chamados dons? Na verdade, esses dons são habilidades já aperfeiçoadas em outras vidas. Da mesma forma, o modo de pensar, os preconceitos, as virtudes. São espíritos que já passaram por um processo. Às vezes você tem uma pessoa de 70, 80 anos que tem uma experiência espiritual, né? Agora, tem outras pessoas que, por exemplo, têm 15 anos, 16 anos, mas que têm uma maturidade espiritual. Você só explica isso pela reencarnação. Não tem outra forma, né? Bom, mas o que eu quero dizer? O que seria esse perito da lei, né? Então, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova, ou seja, para questionar Jesus. O perito da lei, ele configura o nosso ego. O ego seria uma estrutura mental, né, que seria responsável pela administração dos elementos, dos conteúdos que passam pelo nosso consciente. Né? Então nós temos aí os nossos instintos, as nossas memórias desta vida e de outra vida. Então, o ego, eu sempre falo que o ego é uma espécie de porteiro. É ele que administra a nossa casa mental. O ego é esse eu que quando a gente está calado, nós estamos conversando conosco mesmo, né? É ele que ordena, organiza e administra a nossa casa mental e os nossos sentimentos também. E esse ego, ele começa a ser estruturado ainda na infância. Tá? Ele passa por um processo, a gente começa a desenvolvê-lo na infância, através do espelhamento, né? Porque no começo, a criança, o bebê não sabe
fazer a distinção entre ela, o bebê, né? Entre ele, a mãe, o pai, a realidade objetiva, o mundo concreto e o mundo interno. Então, para ele é tudo a mesma coisa, como se fosse tudo a mesma extensão dele, né? Ele é a mãe, ele é as coisas, ele é o pai, ele é a sociedade, ele é as cores e ele é o universo interior dele. Então ele não tem essa distinção. Com o passar do tempo, na sua estruturação do ego, ele vai começando a fazer essa distinção. Ele começa a perceber que a mãe é algo externo, que o pai é externo, que existe um mundo externo e existe um mundo interno. Eu sempre brinco assim, né? A gente vive dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. E o mundo mais difícil de nós vivermos, mais difícil de administrar, é o mundo interno. Então esse perito da lei, qual que é o papel do ego? O ego é aquele juiz. O ego, ele faz juízo de valores. E o ego, por sua fragilidade, né? É claro que existem egos mais saudáveis, mais, vamos dizer, mais robustos. Existem egos mais frágeis. Um exemplo, às vezes a pessoa recebe uma crítica e ela então se sente muito mal com aquilo. Uma crítica, às vezes até construtiva. É um ego fragilizado. E tem pessoas que recebem uma crítica e analisam o conteúdo daquela crítica e ponderam, faz sentido, não faz sentido, e usa aquilo para poder melhorar, né? Às vezes a pessoa faz uma crítica a você de uma forma muito agressiva. Às vezes o modo é agressivo, mas o conteúdo ele é pertinente, ou uma parte desse conteúdo é pertinente. Então esquece a forma agressiva da crítica e analisa o conteúdo, se faz sentido ou não, né? As pessoas falam assim, não, eu não tenho que dar atenção para o que os outros pensam. Devemos ou não dar atenção para o que os outros pensam? Sim e não, né? Porque o que o outro pensa sobre nós, aí vamos esquecer como ele vai manifestar a sua opinião. Como, né? A forma. Mas vamos olhar o conteúdo. Aquele que fala sobre você, ele pode estar projetando os conflitos dele em você, ele pode estar querendo desqualificar você, existe essa situação, ou existe uma situação que, mesmo fazendo isso ou não, ele pode estar ajudando a desnudar você, a mostrar quem você é. Então, nós devemos sempre pensar, refletir a respeito daquilo que os outros falam sobre nós. E aí a gente filtrar. Mas o ego, e vamos pensar assim, nós, espíritos reencarnados no planeta Terra, de prova e expiação, por que nós estamos aqui? Porque nós temos ainda, o mal em nós ainda prospera sobre o bem, né? E nós somos seres ainda imaturos. Então, o ser imaturo, ele é inseguro. Sendo inseguro, ele cria mecanismos de defesa, dentre eles a arrogância. A pessoa muito arrogante, a pessoa que sabe tudo, é uma pessoa que é insegura. Insegura intelectualmente, né? Então, o ego, ele tem esse componente da arrogância, né, na sua imaturidade. Então, esse perito da lei é o ego, esse juiz que tem dentro de nós, que julga tudo, que tem opinião sobre tudo. Esses dias eu estava vendo uma palestra falando muito sobre essa questão da opinião. As pessoas hoje sabem tudo, né?
as pessoas, assim, elas entendem de política, entendem de religião, entendem de direito, e a rede social tem mostrado muito isso, né? É, que falta humildade para que a gente possa falar sobre esses assuntos. O que tem de juiz, o que tem de advogado com PhD na internet é impressionante, né? Falta de humildade? Claro, é falta de humildade. Então, assim, às vezes é importante a gente recorrer àqueles que são os especialistas num assunto, não que eles são os donos da verdade, mas é melhor tê-los como fundamentação do que qualquer coisa, né? A rede social, ela mostra muito alguns aspectos da humanidade, ela expõe muito isso, né, do ser humano. Um é o narcisismo, né? O eu, né? Aquela coisa das pessoas tirarem as fotos, e a gente tem opinião e sabe de tudo, né? E às vezes falta um pouco assim de ouvir o outro, entender a opinião do outro, porque às vezes a pessoa ela apresenta os argumentos e você muda a sua opinião. Aí a pessoa que mudou de opinião, se ela mudar de opinião, ela acha que ela é menos do que o outro. Não, não. Se alguém me apresentar um argumento melhor do que o meu, que eu fique com o argumento do outro. E quando eu aceito o argumento do outro com base em dados, com base na ciência, na lógica, isso é um sinal de humildade. A falta de humildade é quando a gente não nem ouve e nem reflete sobre os argumentos do outro, né? Quem falava muito sobre isso era Sócrates. Então, esse perito da lei, né, esse ego inflamado da arrogância, ele, ele coloca Jesus à prova. Mas veja só, o que Jesus aqui está representado como a figura do conhecimento, a figura da sabedoria e do amor. Jesus diz assim: eu sou Pai e o Pai sou eu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos nós, não só Jesus, todos nós temos a potencialidade divina. Nós somos deuses? Somos deuses com letra minúscula. Nós somos capazes de criar. Tenta imaginar aquela obra do Leonardo da Vinci que está no teto da Capela Sistina, né? Que tem o dedo do ser humano encontrando com Deus. Se você perceber, Deus está dentro de um cérebro. Então, nós temos uma capacidade de sermos deuses, de criar. Basta a gente ver a rede social, ver a genética, ver a clonagem, ver a vacina. Isso é resultado de uma obra do homem, mas também das nossas potencialidades divinas e com a ajuda dos espíritos e de Deus. Não existe nada sozinho no universo, né? Então, Jesus aqui, ele seria a representação da imagem de Deus em nós, né? Do nosso arquétipo divino, daquilo que nós somos. E aí é como se fosse uma conversa interior. É isso que Jesus traz na parábola. Ele está dizendo que em muitos momentos nós fazemos perguntas para nós mesmos. Então o nosso ego, que é esse juiz, esse perito da lei, esse julgador, às vezes até cruel conosco e com os outros, que apedreja a gente e os outros, que faz os cancelamentos, né? Eu conversando comigo, por exemplo. Mas eu conversando comigo, o meu ego conversando com a minha essência divina. E aí eu pergunto para mim mesmo assim, bom,
Estou lá no silêncio da minha prece, das minhas reflexões e pergunto para mim, o meu ego, né? Pergunta para o meu eu profundo, ou para o self, ou para essa imagem de Deus em nós. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso para ser feliz? E aí, na parábola, no versículo 26, olha que interessante. Jesus diz assim, pergunta, ele devolve a pergunta. O que está escrito na lei? Fala para o perito da lei. Então, quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, vem uma resposta, que é o seguinte. Luiz, o que está na lei? Veja, como você lê a lei, Luiz? Aí eu pergunto. Eu tenho as respostas dentro de mim para todos os questionamentos? A resposta é sim. Mas como assim, Luiz? Sim, porque a lei de Deus, as leis divinas estão registradas na minha consciência. Entende? É como se nós temos dentro de nós um mapa da felicidade. Tem um roteiro. Mas esse roteiro não precisa estar escrito? Não necessariamente. Se a gente pensar, as religiões, elas apresentam os roteiros de como ser feliz. Ou não, né? Mas nós, dentro de nós mesmos, nós temos essas informações. O que nos atrapalha? Esse ego orgulhoso, às vezes a falta de experiência, a imaturidade, a falta de certos conhecimentos, a falta de maturidade emocional. Continuando, versículo 27. Aí o perito da lei, aí eu vou dizer para mim mesmo. Bom, para ser feliz, o que eu preciso? Amar o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, aqui resume toda a obra do Cristo, todo o trabalho do Cristo. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. É a síntese. Então, essa informação a gente tem dentro da gente, na nossa consciência. E o que significa amar o Senhor, o seu Deus? Amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma, com toda a nossa espiritualidade, todas as nossas forças, movimentando uma grande vontade. Para amar, não basta apenas querer, desejar. É preciso se esforçar. Esforçar. Ele está dizendo assim, para você amar a Deus, não basta ter só sentimento e adoração. É preciso também mobilizar a nossa alma, o nosso espírito, as nossas experiências, mas nos esforçar e de todo o teu entendimento. Me esforçar e usar a minha racionalidade. Então, para amar a Deus, é necessário esforço, vontade, desejo e razão. Isso é um pressuposto. E amar o próximo como a si mesmo. O que seria esse amar o próximo como a si mesmo? Amar o outro como eu me amo. Então, resumindo, você tem que se amar, amar o próximo e amar a Deus. Agora,
Vamos lá. Como que funciona esse mecanismo? Como que eu vou amar a Deus e ao próximo se eu não me amo? Não tem jeito. Mas se eu me amo, quem eu estou amando? O outro. Mas a Deus também. Porque quando eu me amo, eu me respeito. E quando eu me respeito, eu gosto de mim, o que eu vou oferecer para os outros? Coisas boas. Porque a partir do momento que eu ofereço coisas ruins para os outros, quem é o mais impactado nessa relação não é o outro, sou eu mesmo. Quando você faz o mal para uma pessoa, o mais impactado não é o outro, é você. É você. O que significa isso? Significa que quando eu odeio o outro, eu estou me odiando, mas eu estou odiando a Deus também. Quando eu me amo, eu estou amando eu e o outro ao mesmo tempo. Mas, Luiz, tem como eu amar apenas a mim mesmo? Tem. É narcisismo. Amor próprio, apenas amor próprio. Mas para que eu possa me amar, eu preciso conviver com os outros. Eu aprendo a me amar no convívio com os outros. Então, se eu amo o outro, eu me amo. E ao me amar, eu amo o outro. Essas coisas são simultâneas. E a Deus também. Porque Deus, o Senhor, o que Ele espera de nós? Que nós somos filhos. Que a gente se ama e ame o amiguinho, o irmãozinho. Não é assim? Então, quando eu estou amando o outro, eu estou me amando. E aí eu estou agradando a Deus e amando a Deus. Então as coisas estão conectadas. Mas como que eu vou amar a mim mesmo, o outro e a Deus? Com sentimento, se esforçando e com racionalidade. Aquilo que eu ofereço aos outros é aquilo que eu sempre ofereço a mim. Se eu xingo alguém, se eu brigo com alguém, eu estou simplesmente ofertando aquilo ao outro, aquela energia, aqueles sentimentos, mas o mais impactado é a fonte que emite isso. Eu mesmo. Bom, e aí continuando. Então, veja só, quando a gente conversa conosco mesmo, a resposta vem. Por quê? Porque a resposta está dentro da nossa consciência. E aí tem essa resposta. Para que a gente possa ser feliz, a gente precisa amar. Mas apenas amar? Como amar? Sentimento, razão, entendimento, estudo e esforço. É o amor. Bom, aí Jesus diz assim, né, perito da lei: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, a gente pergunta para nós mesmos, vem a resposta. Veja que é uma conversa de nós para conosco, de nós para com a essência divina em nós. E essa essência divina diz assim: você está certo, é isso mesmo, é necessário amar. Vai lá e faça isso. Fazer é agir. E viver é vivenciar, é se permitir. Se você fizer isso e vivenciar isso intensamente, mas o que é isso? O amor. Você será feliz. E vai conquistar a eternidade. Você vai conseguir, então, quando você fizer isso plenamente, você vai ver no mundo dos planetas puros, dos espíritos puros.
Mas ele, quem? O nosso ego, querendo se justificar, argumentar, perguntou para essa essência divina: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí vem a parábola. Bonita, né? Em resposta, Jesus disse assim. Aí ele vai criar uma historinha para poder explicar isso. Olha que interessante. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram-lhe as roupas. Tiraram-lhe as roupas. Espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aí, primeiro passo. Veja, quem é meu próximo? Aí Jesus, né, mas explicando, mas a gente tem que entender que dentro da gente, a gente pode fazer esse diálogo e assim, Jesus dá uma receita. Quando ele fala assim, Jesus, aí eu falando Jesus o Cristo, né? Não essa essência divina. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma parte alta e Jericó é uma parte baixa. Para você sair de Jerusalém, você tem que sair de uma de uma um planalto e ir para uma planície. Sabe o que ele está falando? Que a gente precisa sair do nosso nível superficial e nos conhecer, e ir para um nível mais profundo. Conhecer quem nós somos de verdade, conhecer o nosso eu profundo, conhecer os nossos sentimentos mais secretos. Entende? Sair de Jerusalém para Jericó seria mergulhar para dentro de nós, sair da superfície da mente e ir para a profundidade da mente. Porque lá, o que a gente vai encontrar? Uma pessoa caída, que somos nós, que foi agredida. Nós nos agredimos o tempo todo. Nós nos maltratamos o tempo todo. E quando a gente faz essa descida, a gente começa a perceber que a gente se maltrata. A gente não se ama. E quando a gente vai se conhecer, ó, esses lhe tiraram a roupa. Pessoal, o que é tirar a roupa? Desnudar. Sabe aquela imagem que a gente tem sobre nós mesmos? Pessoas boas, perfeitas, isso e aquilo. É como se esse autoconhecimento ele revelasse para nós as nossas imperfeições, mas também as nossas qualidades, né? E lá a gente vai ver que o tempo todo a gente está nos maltratando, ao ponto de nos deixar quase mortos. O que é deixar uma pessoa morta? Nesse sentido, é acabar com a esperança. Certo? Olha que bonito essa passagem. E aí ele continua. Acontecendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem e passou pelo outro lado. O que acontece? Em muitos momentos, nesse processo de autoconhecimento, que a gente está ali se maltratando, o que a gente espera? Que alguém nos ajude. Mas quem a gente vai recorrer? Geralmente, a gente recorre ao líder religioso, um sacerdote, para que esse sacerdote possa nos ajudar. E veja, quando a gente vai à igreja, aí um presidente de casa espírita, um médium, um pastor, o padre,
um líder religioso de uma religião de matriz africana, de qualquer que seja a religião, a gente espera que essa pessoa possa fazer esse processo por nós mesmos. Só que ele passa do outro lado. Eu gosto muito de uma imagem do Cristo que é interessante, que é a seguinte: Jesus na Via Crucis, ele caiu diversas vezes com a sua cruz. E toda vez que ele caía, as pessoas que estavam cercando queriam carregar, levantá-lo e carregar a cruz por ele. Que os outros ajudassem ele a levantar a cruz, porque ele estava cansado, mas a cruz era dele. Sabe o que significa? A gente quer que o centro espírita, que a casa espírita, o médium, o presidente da casa espírita resolva os nossos problemas, o psicólogo, né? E não é bem assim. Essa responsabilidade cabe a nós e não cabe, nesse caso, a um terceiro. E nesse caso específico, ele está se referindo a um líder religioso, né? Por isso que a pessoa muda de centro. Ah, esse centro aqui não é bom. Esse aqui é bom. Ah, mas não estou gostando mais. O problema não é o centro espírita, né? É claro que existem as afinidades, né? Mas se nenhum centro espírita, se nenhuma religião, se nenhum psicólogo está ajudando você, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, né? Aí você pode entender aí. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. O levita, o levita seria, nesse caso, um doutor da lei, né? É como se fosse uma autoridade, uma autoridade. Então, o que a gente quer em muitas situações? Que o pai e a mãe, o avô, a avó, um professor, uma pessoa que a gente, o chefe, né? Uma pessoa que tem autoridade, resolva os nossos problemas. E ele não vai e não deve fazer isso por nós. Esse processo de autoconhecimento, de descer de Jerusalém para Jericó, para nos conhecer, é um processo que a gente tem o auxílio das pessoas, mas quem faz essa viagem somos nós. Não é o líder religioso e nenhuma autoridade. Continuando, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. E aí, quem seria essa figura do samaritano? Veja, o samaritano eram indivíduos que faziam bem. É a ideia da caridade. Então, nesse processo todo, quem vai nos ajudar de fato não é alguém lá de fora, mas seria o amor de nós para conosco, a caridade de nós para conosco. A Hernandes de Foucault disse assim, que muita gente é capaz de ajudar todo mundo da família, ajudar a sociedade. Tem pessoas assim, que fazem o bem para todo mundo. Mas esquece que o maior mendigo que existe é aquele que está dentro da gente. A gente tem que se ajudar. A gente tem que fazer caridade. Nós temos que ter paciência com as nossas imperfeições. Nós temos que ter, é preciso ter para conosco piedade, compreensão,
paciência, entender que estamos num processo que a gente hoje acerta, amanhã erra. Não é porque a gente é mal, é porque nós estamos fragilizados, imaturos. Então, quando a gente olha para o nosso passado e olha os erros, como também os acertos, ali nós tomamos uma decisão de acordo com da nossa capacidade de tomar aquela decisão. Então, aquela pessoa que está ali agora, um companheiro, um amigo, né? Por que essas pessoas são assim, né? Basta olhar pra gente, porque não existe pessoas boas nem ruins. Essa divisão, ela é infantil. O que existe não é o lado A e o lado P, não é PT e nem Bolsonaro. O que existe é, e aí eu não estou dizendo que um lado e o outro é isso, não. Mas o que existe, na verdade, é que é como se fosse uma escola. Uns estão mais adiantados, estão lá no ensino médio, outros estão no ensino fundamental. A vida é assim. Em alguns assuntos eu posso estar lá na educação infantil, em outros eu posso estar na universidade. Em outro assunto pode ser o contrário. Mas o que a gente precisa ter conosco? Essa caridade, esse amor próprio, do cuidado, né? E aí, esse samaritano aproximou-se, né, do homem caído, enfaixou-lhe as feridas, ou seja, o que a gente tem que fazer conosco? Cuidar das nossas feridas, das nossas dores. Mas enfaixar a ferida é estancar o sangue, ou seja, sabe quando a gente está com muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, muito sentimento de culpa? Vamos estancar isso. Vamos paralisar isso, né? Mas depois, aí ele fala, derramar nelas, nas feridas, vinho e óleo. E o que o vinho e o óleo faz aqui? São os remédios de cura. Mas quais os remédios de cura que nós vamos derramar sobre as nossas feridas? Uma leitura, uma prece, uma terapia, uma palestra, né? Tudo isso são os remédios, né? A gente tem que estar disposto a estancar, às vezes, esse ressentimento, esse rancor e tratar. E como que a gente trata? Entender a causa daquilo. Ou começar a substituir aquele sentimento por sentimentos positivos. Ou mudar o vetor do sentimento. Porque o ressentimento é a mágoa. E a mágoa é o amor doente. Entende? Aí, o samaritano, nós, conosco mesmo, lembra que é um processo interior, né? De nos conhecer e de cuidar das nossas feridas. Depois, colocando sobre o próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. A hospedaria aqui seria o seguinte, a representação da figura materna. A hospedeiro, a hospedagem é lugar de acolhimento. Então, seria a representação daquele amor materno. O que a gente precisa ter sobre nós mesmos? Precisamos conduzir nós mesmos, né, para essa hospedaria e lá cuidar da gente. É ter conosco aquele amor materno, sabe? Que a mãe tem para um filho. Eu lembro de uma cena que, alguns anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, teve um episódio chamado O Motoboy do Parque, lá em São Paulo, né? E ele tinha violentado sexualmente várias mulheres. E esse rapaz, na época, foi diagnosticado depois da prisão dele
que ele tinha vários transtornos, né? Psicológicos, psiquiátricos, na verdade. E aí ele foi preso, né? Enfim. E aí a mãe foi visitá-lo na delegacia, na prisão, e os repórteres, né? Aquela coisa sensacionalista, chegaram, né? Com aquele monte de microfone, numa senhora muito humilde, mas era mãe. Olha que interessante. Aí eles perguntaram para ele: e seu filho, o que que você acha sobre essas maldades que o seu filho fez? Ela falou assim: olha, meu filho, desse jeito. Ele cometeu muitas coisas erradas. Veja que ela reconheceu os erros do filho. Ela não ficou passando pano, né? E ela até mesmo entendia os problemas psiquiátricos dele, né? Mas eu sou mãe. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu o amo. Entende? Isso aí é de uma beleza, assim, para mim, é a mãe, né? A mãe, o filho pode ser o que quiser, mas a mãe ama o filho, geralmente, né? 99% dos casos. Faz de tudo para proteger o filho. Então, esse amor que a gente tem que ter conosco, né? Que é o amor materno. E cuidar da gente como a gente fosse uma criança, né? Maltratada, ferida, jogada ao chão, né? E o que a mãe faz quando vê um filho assim? Ela cuida dele com amor, com carinho, com piedade, né? Aí no dia seguinte, né, deixou o samaritano deixou esse homem lá na hospedaria, né? Que ele levou para a hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu 2 denários ao hospedeiro, né, o dono da hospedaria, e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Denário é a moeda. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai cuidar de nós mesmos? Esse amor materno. Oferecer valores. Bons valores. Certo? E a gente entende que nós precisamos, aí ele fala, quando eu voltar, ele está dizendo o seguinte, que o nosso processo de autoconhecimento, de autocura, ele é um processo que a gente precisa mergulhar para dentro de nós, nos conhecer, tratar das nossas feridas, primeiro enfaixá-las, tratar delas e fazer esse processo voltando várias vezes. E pagar todas as despesas seria o quê? Sempre que a gente voltar, a gente tem que despender qualidades para conosco mesmo, né? Isso de forma até que a gente consiga melhorar. E aí, finalizando os 2 últimos versículos, Jesus pergunta: qual desses você acha que foi o mais próximo de um homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Né? Ele perguntou: qual foi mais próximo? Aí, o perito da lei, veja, né? A gente conversando conosco mesmo, a gente vai chegar a uma conclusão que a gente precisa nos amar. Amar a nós mesmos. Fazer essa caridade para conosco mesmo. Aí ele fala, né? O doutor da lei, aquele que quis questionar Jesus, né? Que questionou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, foi o samaritano. E quem que é o mais próximo de nós? Nós mesmos. Entende? Então, o Jesus está dizendo assim, em outras palavras, o bom samaritano seria a bondade e a caridade que nós devemos exercer
sobre nós mesmos. Nos conhecendo, fazendo esse mergulho de Jericó, de Jerusalém para Jericó, esse autoconhecimento, que ele é sofrido, porque a gente vai nos desnudar, nós vamos desvendar aquilo que nós somos, nós vamos ver ali que tem uma pessoa sofrida, que uma pessoa que foi maltratada, espancada, mas por quem? Por nós mesmos. Quando a gente briga com alguém, é uma forma da gente provocar o outro para o outro nos agredir, para alimentar o nosso conflito. Então, toda vez que a gente briga com alguém, é uma forma de provocar o outro para o outro nos agredir para a gente poder sentir mal. Entende? Então, toda briga, todo o conflito que a gente estabelece é um modo, um mecanismo autopunitivo. É simples. A gente projeta. Aí o outro te maltrata, o outro faz um mal para com você. E é isso que a gente deseja no nosso inconsciente. A gente fala no conscientemente que a gente quer ser feliz. Mas lá dentro de nós acontece tudo ao contrário. A pessoa procura relacionamentos que fazem mal, ideias, sentimentos, contextos, o álcool, as drogas, o fanatismo religioso, o fanatismo político. Tudo isso alimenta dentro da gente sentimentos nocivos. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Né? Vamos cuidar de nós mesmos. Vamos estancar esse sangue, essas dores, né? Essas feridas abertas. Vamos fechar essas feridas. Vamos reconciliar. Reconciliar com o outro é reconciliar conosco mesmo. Mas vamos cuidar, vamos colocar o remédio, o vinho e o óleo. Eles têm funções de cicatrizar. Mas que vinho e óleo é esse? É fazer um trabalho existencial, é fazer uma boa leitura, é às vezes dentro de casa fazer pequenas ações para as pessoas que a gente tem ali uma certa desavença. Essas coisas pequenas do cotidiano, é isso que faz a gente melhorar. Porque quando a gente faz o bem para o outro recebe. Mas o mais beneficiado somos nós. O mal também. Então, nós precisamos gastar as nossas qualidades, os denários. Nós temos que atribuir a nós mesmos, oferecer a nós mesmos, ofertar a nós mesmos qualidades. E sempre fazer esse movimento de voltar, de voltar, de voltar e de oferecer os denários. Ou seja, a parábola do bom samaritano diz que nós precisamos cuidar de nós mesmos através do alto amor. Bom, pessoal, então, obrigado aí pela participação de vocês, por terem acompanhado a nossa live, né? Aqui pelo GELD. Passei alguns minutos, né? Então eu queria agradecer. Começou um pouco mais atrasado, né? Deu um probleminha entre a cadeira e o computador aqui, mas acabei resolvendo. Eu desejo uma noite muito boa para todos e uma excelente semana, um excelente final de semana. E pedindo aos bons espíritos que possam iluminar as cabeças, as mentes, os sentimentos das autoridades e das pessoas também para esse momento muito difícil que a gente está vivendo, que é um momento de crises e que é necessária, porque o mundo muda e nós mudamos quando a poeira que estava debaixo do tapete, ela começa a aparecer. É na crise que as coisas vêm à tona, né? Então, isso que a humanidade está vivendo hoje, né? Esses conflitos políticos, sociais,
as mortes, né? Tudo isso tem uma função espiritual. É pôr para fora aquilo que a gente aquilo que a gente tem dentro de nós, e é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer os outros e, ao mesmo tempo, se colocar no lugar dos outros, esse espírito de alteridade, né, de empatia. E a Covid, a gente está percebendo, está levando todos nós, se na Idade Média, com as invasões dos povos bárbaros, houve um processo de ruralização, de interiorização para o campo, a Covid hoje está nos levando para dentro de casa, para conviver com os familiares. A gente está começando a conhecer os nossos filhos, os cônjuges, os parentes, e conhecer a nós mesmos, que a gente estava muito para o mundo aí fora, muita ansiedade. Então, esse momento agora é o momento da Covid, mas vai ter um momento que vai ser um momento que as pessoas já estão, né, estressadas, ansiosas, mas tudo isso servirá aí como uma catarse coletiva e que a gente espera, né, claro que vai depender da condução da humanidade, para a gente sair melhor disso tudo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a dor, o sofrimento, coletivo ou individual, são oportunidades de nós nos conhecermos, identificar a nossa maturidade espiritual e, ao mesmo tempo, e ao conhecer essas sombras, a gente poder cuidar de nós mesmos, né? Então, fiquem com Deus e uma ótima noite para todos. Que assim seja.